Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Wesley Delanogari Podcast. Muito obrigado pela sua presença e hoje nós falaremos sobre um dos temas que eu mais acho interessante e importante na atualidade. E para isso eu tenho aqui o Dr. Bernardo Flores, que é doutor em ecologia. Eu vou tentar não chamar de professor, porque eu tenho costume de chamar os convidados de professor. É doutor em ecologia e recentemente protagonizou a publicação de um artigo que foi capa da revista científica Nature. Se você que está assistindo isso porventura não acompanha a ciência, só para você entender mais ou menos o panorama do que é o primeiro, publicar na Nature, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo, e ainda o seu artigo ser capa de uma das edições dessa revista, é o equivalente a você publicar um vídeo no YouTube e alcançar, sei lá, 1 bilhão de visualizações, com B. Então, de fato, é um feito muito grande para um cientista. E eu fico muito feliz que você tenha topado vir aqui trocar uma ideia sobre esse artigo, que foi aí frutos de o quê? 3 anos já de trabalho? Só para esse artigo, sim. Que legal. Mas pelo menos mais de 10 anos estudando esse assunto. Como é que começou essa... Bota aí primeiro pra galera ver, Gabs, rapidão, a capa da Nature na tela e bota aquela imagem para eles verem grande na tela aí. Então aí tá a capa do artigo. Vai para baixo um pouquinho pra galera ver, para cima, e aí coloca agora lá outra imagem mostrando o título do artigo lá no lado. Aí tá o artigo, ali o primeiro autor, o Bernardo Flores, o último autora, a Marina Hirota, que nós também teremos... É Hirota que pronuncia? Sim. Que nós teremos também um podcast com ela em breve. Cara, como é que começou isso? Aonde que surgiu a ideia de começar a análise desses dados? A gente já fala sobre eles. Olha, esse trabalho, desde que eu comecei meu doutorado em 2012, tentando entender a resiliência da Amazônia, eu tinha um sonho de fazer esse trabalho. Eu fui para a Holanda fazer o doutorado com um grupo de pesquisas do Martin Scheffer, que é um pesquisador que trabalha com resiliência, e do ponto de vista teórico e aplicando a vários sistemas, né? Eles aplicam a sistemas da natureza e sistemas da sociedade, mas também sistemas médicos, como a saúde mental, como também a saúde de um ser humano idoso, ou também do sistema econômico, do sistema climático. Então, é um conteúdo teórico, que até tem uma seção do artigo sobre a teoria disso e os conceitos, que se aplica a vários sistemas, né? E eu fiquei fascinado, como o meu trabalho era sobre a Amazônia, de fazer o que hoje em dia virou esse artigo. E a Marina tinha saído de lá do pós-doc dela no ano em que eu cheguei, a gente não se cruzou. Mas ela tinha acabado de sair também absorvida e feito um trabalho fantástico publicado na Science sobre florestas tropicais e savanas e a resiliência desses ecossistemas. Que para mim foi uma grande inspiração do trabalho dela na Science, né? Então, desde essa época eu queria fazer. Mas em 2020... houve a junção de... Começou o pesquisador Carlos Nobre, professor do INPE, né? Ele resolveu juntar cientistas que trabalhavam com a Amazônia para tentar entender como que a Amazônia está, o que ameaça ela hoje em dia. Então, se juntaram mais de 200 cientistas e especialistas na Amazônia, e a gente fez parte dessa equipe, e aí foi feito o primeiro relatório sobre o status da Amazônia, publicado em 2021. Naquele momento, a gente tinha um capítulo sobre esse assunto, mas que era num formato diferente, né? Muito mais longo, e também não estava tão trabalhado, né? Eu achei que a gente podia fazer disso um grande artigo. E foi a partir daí que eu e a Marina conversamos e eu puxei essa segunda fase do trabalho. Legal. E esse grupo, então, que você participou lá na Holanda, só para situar bem, parece que ele foi fundamental na concepção da hipótese, da teoria por trás dos dados. Porque os dados, pelo que a gente já vai falar também, os dados eles existem, mas pelo jeito você conseguiu ver eles por uma perspectiva diferente à luz do que o grupo de pesquisa lá da Holanda trabalhava com resiliência. Eles trabalhavam com resiliência não necessariamente na parte climática, mas o conceito de resiliência como um todo, e você conseguiu colocar isso na lente do clima. Na lente da Amazônia. Eles trabalham com florestas tropicais, com clima. Eles trabalham com a teoria,
sistemas dinâmicos complexos, sistemas dinâmicos que são qualquer sistema que você estuda que está sempre se modificando. E como tudo está sempre se modificando, tentar entender isso vem desde Newton, né? Tentando entender como que os corpos se movimentavam, onde que eles iam estar no futuro. Então, isso, quando você pega um sistema complexo, uma coisa é você projetar o movimento de um astro no espaço, né? Que vai estar, você consegue acertar exatamente onde ele vai estar. Agora, um sistema complexo, ele tem, como, por exemplo, uma sociedade, né? O comportamento de uma sociedade, ou como, por exemplo, o comportamento da floresta amazônica. São sistemas super complexos. É muito mais difícil de prever. Mas a bagagem teórica é a mesma. E vários métodos que se usam são genéricos. Eles podem ser usados tanto para entender a resiliência da Amazônia, quanto para entender a resiliência mental de uma pessoa. Entendi. As mesmas formas de medir, os mesmos indicadores, sabe? Que legal. E como é que você... por exemplo, tem algum exemplo desses métodos, indicadores? Então, aqui no artigo a gente pode até olhar, mas, por exemplo, vários aspectos de como o sistema funciona. Por exemplo, a gente até aqui não usou essa evidência, mas como esse artigo de revisão, a gente viu tudo que tinha na literatura sobre esse tema. Mas várias das evidências eram baseadas num fenômeno chamado, em inglês critical slowing down, que é uma desaceleração crítica do sistema. Quando um sistema se aproxima, perde resiliência, ele pode ter diferentes estados de equilíbrio. Então, no caso da Amazônia, ela pode ser uma floresta ou ela pode ser uma savana, né? Antes dos humanos chegarem, eram florestas e savanas. Você tem, no mesmo regime de chuvas, por exemplo, é um lugar que chove 1.500 milímetros de chuva por ano. Você pode ter floresta e savana. Como que pode você ter esses dois ecossistemas, às vezes um do lado do outro? Porque a floresta se mantém floresta porque ela não pega fogo, ela tem a umidade ali dentro, ela tem um solo, pode ser um solo mais fértil, que a própria floresta fertiliza. A savana está ali do lado, mas ela é inflamável. Então, quando pega fogo, o fogo vai na savana e mantém ela savana, e não vai na floresta. Então, você tem mecanismos de feedback ali, que mantém o que a gente chama de estados alternativos. Né? E quando isso acontece, você pode... É um olhar diferente para a resiliência. Saber que existem estados alternativos, de equilíbrio. Porque você pode estar de um jeito e de repente pode estar de outro. Então, em termos de saúde mental, você pode estar saudável ou você pode estar em depressão. Uma pessoa saudável, ela vive a vida de uma forma. Uma pessoa que está em depressão, ela vive de outra forma. A forma como esses dois vivem, ou a mesma pessoa em dois estados, retroalimenta e mantém ela ali, né? Mas uma pessoa que está em depressão, ela não sai de casa, ela fica trancada, não fala com ninguém, está sempre pensando em coisas ruins, né? E vice-versa. Então... a gente tenta... É incrível, você pode medir como que um sistema está aproximando de um colapso, ou do que a gente chama o tipping point, que é o ponto de não retorno. Tem o nome científico dele seria um ponto de bifurcação, quando o sistema está num equilíbrio instável, que qualquer toquezinho nele, qualquer coisa que empurre ele vai. Vai rolar para o outro lado. Vai para o outro equilíbrio. Perfeito. E assim, porque quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, que é a minha área, fazendo um paralelo, já que você deu esse exemplo, você comentou que o sistema pode estar estável dentro de um conceito, dentro de uma esfera de saúde e pode, eventualmente, isso ser desequilibrado e ir para depressão. Que é o paralelo que você faz com a floresta. A floresta está ali naquele lugar não pegando fogo por conta de sistemas dinâmicos de equilíbrio que estão ali, e a savana faz a mesma coisa, o que faz com que cada um seja cada um, mesmo os dois recebendo o mesmo volume de chuva, nesse caso, né? Na saúde mental é a mesma coisa. Inclusive, tem alguns teóricos que criaram nomes para isso. Tem, por exemplo, a ideia de homeostase, que é a manutenção de um desequilíbrio, mas dinâmico, e a ideia de alostase, que é quando você força muito externamente, esse desequilíbrio é um reajuste que ele não consegue se adaptar e pode culminar numa sobrecarga e no desenvolvimento de um transtorno psiquiátrico. Na floresta, seria mais ou menos isso que a ação humana está fazendo? A gente está forçando muito um estímulo externo que eventualmente pode tirar esse equilíbrio da floresta e aí gerar um feedback para o outro lado? Exatamente. Então, ela tá em equilíbrio, né? A floresta está em equilíbrio e isso, como é um sistema complexo, são muitos mecanismos que mantêm ela em equilíbrio.
tem fatores externos. Você vai ver que você pode imaginar que na questão da saúde também sempre vai ter paralelos. Tem motivos externos que estão estressando o sistema. Então, no caso da floresta, é a mudança na chuva, mudança na temperatura e mudança no uso da terra. Então, você tem mais desmatamento, mais fogo. Então, aí você começa a misturar estresse e distúrbios, né? Mas você tem... Quanto menos chuva, quanto mais seca a floresta vivencia. A gente fala sobre estresse hídrico, que é muito importante para a Amazônia. Quanto mais estresse por falta d'água, que a floresta vivencia, mais a chance das árvores morrerem. E se há mortalidade em massa das árvores, a floresta pode não conseguir mais se manter, né? Mas aí tem vários outros mecanismos, né? O desmatamento, ele causa seca também. O desmatamento, porque a floresta, ela recicla chuvas. Que aí é o principal motivo da floresta ser resiliente e ter se mantido a Amazônia quase como uma floresta durante 65 milhões de anos, que é muito tempo. É quando caiu o meteoro que levou à extinção dos dinossauros. A Amazônia já existia desde dessa época até agora. Ela se manteve como uma floresta porque a floresta recicla chuvas. Então, cada árvore bombeia uma quantidade muito alta de água do solo para a atmosfera. Cada tronco de uma árvore tem como se fossem vários microcanudos ali. E eles levam a água até as folhas e essas folhas liberam água para a atmosfera. Essa troca de água na folha é essencial para ela poder absorver gás carbônico e fazer fotossíntese. Então é como se fosse uma moeda de troca ali pelo gás carbônico. Se ela não consegue mandar água para a atmosfera, ela não consegue absorver gás carbônico e não consegue fazer fotossíntese e a árvore pode morrer de fome. Quando está muito quente, muito seco, a atmosfera fica a pressão é muito grande. É como se você pegasse esse canudo e puxasse muito forte. E a árvore pode... E aí esses vasos, eles podem sofrer embolia, que é um rompimento dessa camada de água. Essa é a principal causa de morte das árvores. Isso por conta da temperatura elevada lá em cima. E é uma combinação de temperatura e seca. Então, quanto menos água na atmosfera e mais calor, maior a pressão atmosférica puxando essa água das árvores. Então, o que acontece? A árvore tem que escolher se ela vai morrer de fome, sem fazer fotossíntese, fechando os estômatos, né? Fechando as folhas, ou se ela vai arriscar manter a fotossíntese, mas morrer de embolia. E aí, a maioria das árvores parece que corre o risco de morrer de embolia. Varia, né? Cada parte da Amazônia tem mais árvores que se arriscam mais, se arriscam menos. Isso também é toda uma ciência que é importantíssima para compreender o colapso da Amazônia. Dá para medir a probabilidade das árvores se arriscar mais. Que legal, sim, cara. É a estratégia de vida delas, né? Que então legal. Tem umas que se arriscam mais. Sabe aquela estratégia live fast, die young? Quem vive mais acelerado morre mais cedo? As árvores também são iguaizinhas. As espécies que crescem mais rápido, fazem tudo mais rápido, se arriscam mais e morrem mais cedo. Olha só, cara. E, obviamente, isso tem um desfecho negativo no próprio papel da Amazônia como um sistema de equilíbrio global do clima e das chuvas, etc., né? Se morre mais árvore, isso não começa a se transformar no feedback positivo? Aí não vai aquecer mais e morrer mais árvore? Aquecer mais e morrer mais árvore? Só lembrando que você falou certinho, o feedback positivo, mas tem muita gente que confunde. O feedback positivo não quer dizer que é bom, né? Exatamente. Porque é positivo porque uma coisa causa um efeito de aumentar a outra e essa outra aumenta uma. Isso. Então elas se retroalimentam geralmente gera um feedback positivo, que é um mais e um mais, um efeito mais e mais, e que esse efeito geralmente causa uma aceleração, um aumento daquilo que está modificando, né? Por isso que é o ponto de não retorno, ele é baseado em feedbacks. Então é um ponto a partir do qual a Amazônia começa a mudar mais rapidamente, por causa de feedbacks. E quão distante a gente está desse ponto? Olha, se o que quando a gente sobrepõe vários distúrbios, o aquecimento áreas que estão aquecendo significativamente, mapeando na Amazônia, áreas que estão, se vocês quiserem, dá para ver até Vamos botar qual que é a figura? É a figura 1F. Na verdade, é a figura 1 toda, né? Acho que dá essa. Então, bota na tela grande pra galera aí, tá?
A letra A ali à esquerda em cima é a temperatura. Quanto mais vermelho, mais está esquentando significativamente. Isso é um delta de ano para ano, né? Isso é a inclinação da reta dos últimos 40 anos de quanto que está 0,06 graus por ano. Então é 0,6 graus por década, que em 4 anos em alguns lugares chega até 2 graus. Perfeito. Ali na Amazônia Central e no sudeste da Amazônia e leste está mais vermelho, está aquecendo mais. Por que no centro aquece mais? Não sabemos. Uma possibilidade... Longe do oceano, será? Não sabemos. Isso é para ser estudado. Mas uma possibilidade é o efeito da região de Manaus ali, que é uma grande cidade, que em volta da cidade tem desmatamento, muitos incêndios e perda de floresta. Mas eu não sei se é realmente isso. Mas é só uma hipótese minha. No segundo ali à direita é o quanto que a gente projetou também de mudança na chuva para 2050, e ali o azul é a floresta estável, né? Então, as regiões da Amazônia que ainda vão ter florestas mais resilientes só com base na chuva. E as áreas em tons de meio amarelado, que tem alguns pontos ali no centro da Amazônia, são áreas biestáveis, que significa que aquilo, como eu me falei antes, tem 2 estados alternativos. Ela pode ser floresta, mas se ela for perturbada, ela pode virar uma savana, uma área degradada não florestal. Aí, no caso, Vamos passando detalhadamente cada figura. Daí eu vou te interrompendo, que a gente fica numa troca de ideia melhor. Esse bi-stable, esse estado bi-estável... bi-stable, né? Ou biestável. Ele digamos assim, como se o sistema não dependesse só dele para sobreviver? Ele significa que ele está numa faixa de condições estressantes em que ele está um pouco mais estressante do que o azul ali, né? Entendi. Então, o ponto ali que a gente viu, com base em toda a região da Amazônia, além da floresta, considerando as savanas ao redor, acima de 1.800 milímetros de chuva, as florestas tendem a ser muito resilientes e não só tem um estado de equilíbrio, que é floresta. Entre 1.000 milímetros de chuva e 1.800 é biestável. Então você pode ter floresta e não floresta, né? Então, aquelas áreas ali dentro, e tudo ali é floresta amazônica. Toda essa área que tem cores ali é floresta amazônica. Então, mais ao sul, tem áreas ali que são amareladas, que também são biestáveis. Ao oeste, ali na região do Peru, também são áreas biestáveis. E lá no sul, em parte da Bolívia, por exemplo, tem áreas que são savana estável, que vão passar em 2050, se a tendência de mudança da chuva continuar, vão passar para áreas de savana estável, que significa que dificilmente a floresta vai sobreviver ali. Legal. Né? No norte também, lá tem uma ponta alaranjada. Perfeito. Mas isso é só uma variável. Que a gente nessa figura juntou e sobrepôs várias variáveis. Então a terceira é eventos de seca extrema nos últimos 20 anos. Quanto mais vermelho, mais eventos sobrepostos. Aí aqui embaixo a letra D é estradas. E estradas a gente botou em vermelhinho, são áreas que pegaram fogo nos últimos, acho que 10 anos. É para ver que estão perto, né? Então já tem muitas evidências científicas mostrando que desmatamento, fogo, extração ilegal de madeira, todas as atividades ilegais que causam desmatamento e degradação estão associadas a estradas. Então, onde você constrói e pavimenta estradas na Amazônia, você está estimulando desmatamento. Perfeito. E degradação. Então, a gente sobrepôs a proximidade de estradas e ali, o do meio embaixo, é um ponto positivo, que aumenta a resiliência, que também tem muitas evidências mostrando que terras indígenas em marrom e áreas protegidas, que no Brasil é unidade de conservação, mas em verde, elas protegem a floresta de desmatamento, de fogo, dessas atividades ilegais. Ou seja, a política pública funciona. Funciona. Os dados estão mostrando. De existir no papel já funciona. Não precisa nem ter ninguém cuidando. Na verdade, as pessoas vivem lá, né? Então os indígenas vivem lá. As terras indígenas são criadas com bases em estudos antropológicos do território daqueles indígenas que estão ali. E as áreas protegidas algumas são de uso sustentável, outras não, né? Então algumas permitem que comunidades tradicionais,
comunidades locais manejem, e outras são parques, algumas são parques e teoricamente não poderia ter ninguém vivendo ali. Mas todas elas controlam, evitam, reduzem muito o desmatamento e degradação. Perfeito. E aí quando a gente sobrepõe tudo isso é a letra F lá. E aí em azul são as áreas que tem menos, a gente chamou de o potencial, uma possibilidade, né? A gente não é probabilidade porque não é probabilístico isso, mas é simplesmente uma soma dos efeitos que a gente fez, a chance de que aquela área a floresta ali vai sobreviver ou se ela vai mudar e virar um outro ecossistema. Mas daí o outro ecossistema vira para biestável ou outra coisa mesmo? Então, o biestável é um dos fatores que somou. Ser biestável aumenta a chance de sofrer transição. Entendi. E aí ali o que você está mostrando na figura F é que... Tudo que está em laranjado, amarelado e principalmente em vermelho é mais chance da floresta virar um outro ecossistema. E muita coisa na Amazônia Central, né? É bastante e aí, coisa, né, professor? Essa figura que levou ao número que todo mundo repetiu na mídia de 10% a 47% da Amazônia. 10% é principalmente o que está avermelhado aí. Mais escuro. E 47% é tudo que está mais de amarelado para cima. Então, e em termos de... Eu não sei se tem essa resposta, mas em termos de impacto... E a gente já vai explorar as outras figuras, mas assim, em termos de impacto climático ou mesmo de tempo, mesmo de chuvas, etc., a nível de Brasil ou mesmo de mundo, o que aconteceria se em 2050 alcançasse se essa figura se traduzisse em realidade? Então, Wesley, essa figura é o primeiro passo, né? Isso também foi uma coisa que talvez para muita gente não ficou tão claro. Assim, muita gente me perguntava o que isso significa. Esses 10% a 47% da Amazônia que está ali na figura que poderiam mudar para outro ecossistema seria um primeiro passo para a Amazônia, em torno de 2050, para a Amazônia sofrer uma mortalidade grande, que aí sim poderia ser o gatilho do ponto de não retorno, que levaria o sistema como um todo a um colapso a longo prazo maior. A longo prazo eu quero dizer até o final desse século. O ponto de não retorno é o ponto a partir do qual o sistema começa a mudar cada vez mais rápido. Entendi. O colapso é realmente essa mudança, o final da mudança, né? Então, esse processo duraria, não sei, muitas décadas, séculos. A gente não sabe até onde ele iria exatamente, mas esse seria o primeiro passo. E a partir daí, na verdade, porque se você perde essas florestas, por exemplo, a gente tem 15% da Amazônia já foi perdida até agora. Uma das evidências, que é um trabalho do Carlos Nobre, do cientista Carlos Nobre, é que se a gente desmatar mais de 20%, a gente já vai perder tanta chuva que a gente já seria um ponto de não retorno. Então, se a gente perder 10%, que é o mínimo dali, a gente já passaria. Se esse ponto de não retorno realmente existir, nesse 20% de desmatamento, a gente já iniciaria. Porque o 10, no caso, somaria a 15, né? Já existe. Na melhor das hipóteses. E esse que é meio que um pulo do gato, assim, do artigo. Em 2050, talvez a gente cruze o ponto de não retorno. Porque a gente... Olha quantas florestas estão em perigo. Sim. Né? E aí, os impactos, né? A floresta, ela recicla muitas chuvas e transporta com os ventos. Essas chuvas vão sendo recicladas para a atmosfera, a umidade, forma nuvens. E essas nuvens vão viajando com os ventos que vão de oeste para leste, na direção dos Andes, transportando umidade e chuva. As chuvas podem cair e reciclar 6, 7 vezes na Amazônia. E depois que chegam nos Andes, elas migram para o sul. Já tem evidências científicas de que elas chegam até a bacia do Rio da Prata e ao bioma Pantanal, que recebem tem uma importância as chuvas que vêm da Amazônia. Então, desmatar a Amazônia vai afetar, por exemplo, o Pantanal, que pegou fogo, né, de uma forma muito severa, assustadora, há 2, 3 anos atrás. Né? E desmatando a Amazônia vai aumentar a ocorrência desses incêndios. Mas é possível que eles afetem também regiões sudeste do Brasil e sul, até porque existem fluxos de ventos para essa direção. A gente viu quando a Amazônia pegou fogo em 2021,
Que a fumaça veio. Foi para São Paulo, né? Então, se vem a fumaça, vem chuva também. E assim, é uma região que é um quadrilátero importante para o PIB brasileiro, né? Pois é. Essa região ali. Isso. Então, chover ali é um problema. Vai impactar o agronegócio. Então, assim, as pessoas que trabalham, né, com agronegócio, e a grande maioria não é responsável pelo que está acontecendo com a Amazônia, é uma minoria. Inclusive, 99% do desmatamento na Amazônia é ilegal. E é uma fração mínima das pessoas que trabalham nesse setor que estão participando disso, que estão envolvidas com grileiros, com fazendeiros e com falsificação por exemplo, de carne, de soja, né? Que vem como se viessem de áreas que não são desmatadas, mas são. Perfeito. E então, assim, é do interesse do agronegócio que isso não aconteça, né? Por dois motivos, né? Um, porque vai afetar a produção, e outro, porque vai afetar o mercado, o consumidor, que não vai querer comprar mais produtos deles, que eles não têm nem culpa disso. Perfeito, exato. Ô Gabs, bota aí no Google rios voadores. Amazônia, rios voadores. Só para ilustrar para a galera o que você comentou, Bernardo. Porque acho que visivelmente vai ficar mais fácil do pessoal. Rios voadores. Vai nas imagens. No artigo tem uma figura que também ilustra isso. Tem também? Mas talvez vocês consigam até um vídeo legal do fluxo de... Bota aquela ali, ó. Essa daí, ó. Fluxo de umidade. Essa aí. É legal. Aí, ó. Bota a grande aí só pra galera ver. Aí. Agora eu acho. Clica nela, vamos ver. Se não abrir, então vai lá. Tem que clicar na figura, talvez ela aumente, né? Amplie. Não vai. Volta lá na imagem do Google. Aí a galera já consegue ver, ó. Dá um zoom ou deixa aí mesmo, o pessoal acho que consegue ver. Então é aquilo ali, né, Bernardo? A água do oceano evapora, vai pro continente. Isso. Aí chove na Amazônia e fica essa reciclagem de... Se não fosse a floresta, a água choveria uma vez e não reciclaria. Ela não voltaria para a atmosfera, ela iria para os rios. E os rios desaguariam no mar. Como existe a floresta tropical, com muitas árvores, essa água ela vai reciclando, a chuva vai sendo reciclada e chega e é transportada por várias partes do continente. E aí você tem uma outra contribuição da floresta a nível global, né, que você também perguntou. As florestas tropicais, elas não só contribuem para esse fluxo de umidade e chuva nessa escala continental mais baixa, mas transportam umidade para partes mais altas da atmosfera e contribuem para alimentar circulações atmosféricas globais que vão, né, que transportam umidade até para outros continentes. Então tem evidências, por exemplo, de que a Amazônia ela tem uma correlação com a quantidade de chuvas que cai, por exemplo, lá na região da Ásia, ali no... Olha só, caramba. Do platô do Tibete, assim. Ou então na Antártica, no oeste da Antártica. E essas circulações atmosféricas, elas têm um equilíbrio, né? Se você perde a floresta tropical, no caso, você perde grande parte da Amazônia, essa circulação se enfraquece. E se enfraquecendo, existe um efeito que a gente chama de teleconexões. Quando você enfraquece uma circulação, elas se reajustam, o sistema se reequilibra. Então há uma migração, que nem quando acontece com o El Niño, né? No El Niño, por exemplo, você tem as águas ali na costa do Peru são geladas. E as águas quentes são mais do outro lado do Oceano Pacífico. Quando você tem... Isso influencia... Então, a temperatura do oceano influencia a circulação, a temperatura da atmosfera e a circulação também da atmosfera. Quando você tem um El Niño, essa água do oceano ali na costa do Peru fica quente. Então, você desloca essas células de circulação atmosférica. Então, se você perde... Por isso que chove muito mais num lugar do que o normal, em outro fica muito mais seco. Perdendo a Amazônia, ou boa parte dela, também modificaria para sempre essa circulação atmosférica. O sistema global teria que alcançar um novo equilíbrio. A gente nem sabe como seria. E aí esse novo equilíbrio pode envolver um lugar que hoje é habitável se tornar inabitável. A própria parte da Amazônia
E alguns lugares, sim, poderiam ficar desérticos, outros lugares chover muito. Exatamente. Só. Volta lá no artigo. Então aquela última imagem ali é um match, né? É o match. É o match de todas as outras imagens. Legal, vamos para a próxima aí. Tem mais alguma coisa que você queria falar dessas imagens? Não, a próxima tem a ver com... A figura 2 tem a ver com o que a gente está falando. Aí a gente... Baseado nos rios voadores, né? Nesse fluxo de umidade, a gente calculou quanto que... Tem modelos, né? Artigos que estão saindo agora com modelos que se baseiam nos fluxos de ventos na atmosfera, em várias camadas da atmosfera, e do quanto que a floresta evapotranspira. E então tem como... Aí a gente calculou, a gente pegou e fez um cálculo novo, que é com base no território do Brasil, da Amazônia brasileira, né? Uhum. E na Amazônia desses outros países, na porção norte e oeste da Amazônia, quanto que tem de fluxo de um país para o outro. Uhum. Todas as trocas de umidade, que seria quanto de chuva que um país manda para o outro. Olha só. E a gente só mostrou aí o que tem mais de 10%. Então, o Brasil manda 21% da chuva que cai na Amazônia peruana vem do Brasil. Né? 33% da chuva, 1/3 da chuva que cai na Amazônia boliviana vem do Brasil. E a Amazônia boliviana, inclusive, está num ponto-chave. O desmatamento ocorre principalmente no sul e sudeste do Brasil, o arco do desmatamento, que é bem o fluxo de onde vem chuvas para a Bolívia. A Bolívia provavelmente já não tem mais a mesma chuva e o efeito desse desmatamento é grande. Então a gente é responsável pelo aumento da aridez da Bolívia. E a Bolívia, nesse cenário, seria pela localização geográfica dela estar próxima à região do Brasil onde tem mais desmatamento, ela seria digamos que a mais vulnerável no momento. Sim, e também porque tem grandes áreas de savanas naturais na Bolívia. E aquela região ali de vegetação um pouco menos verde, mais clara ali, uma área enorme de savana, chama Llanos de Morros, é uma região fantástica, tipo um Pantanal na Bolívia, assim. E legal que o fluxo segue exatamente a ideia dos ventos e dos rios voadores, né? Manda para lá e lá da Venezuela vai descendo. Porque encontra os Andes como uma barreira e vai descendo. Então você vê, a legal. Venezuela manda 10% da chuva que cai na Amazônia colombiana vem da Venezuela. E assim, uma pergunta agora de curioso mesmo. Como é que a gente sabe qual chuva, que a chuva que caiu no Peru é produzida na Amazônia? Como é que a gente calcula isso? Eu nem sei. Tem como, né? Provavelmente através de isótopos. Assim. Faz um controle químico e sabe que veio das árvores Sim. da Amazônia. Também tem estudos com base em isótopos devem ajudar a saber, mas eu não sei. Do ponto de vista Mas eu acho que é um estudo para é um estudo... É mais uma linha que tem muito que dá a gente aprender, né? Exatamente. Então, assim, a responsabilidade que o Brasil tem com os países vizinhos é enorme, né? Exato. Exatamente. Olha só, 33% da chuva que cai na Bolívia vem do Brasil, 19% que cai na Colômbia. E aí, obviamente, tem as outras influências com menos de 10% que não estão mostradas no gráfico, né? Isso. Legal. A história que me falaram, isso aí é gráfico, ele mostra que é o dono da água, né? Exato. Cara, esse dado realmente coloca o Brasil num cenário de muita responsabilidade, porque na medida em que a Amazônia eventualmente vier a colapsar, ou, sei lá, perder a sua importância, a sua influência em nível de formar chuvas, a galera de volta acaba também pagando a conta junto, né? Tem que cobrar da gente. A maior parte do desmatamento é o Brasil. O Brasil é o país que mais desmata. A maior proporção do desmatamento da Amazônia como um todo é no território brasileiro. Também o Brasil tem 60% da Amazônia, mas proporcionalmente é muito maior o desmatamento. Mesmo que corrija por... Alguns países como a Bolívia e a Colômbia têm desmatado muito. Mas o Brasil realmente... E é de onde vem a chuva, então a gente tem o... Então, assim, se for pensar no ponto de não retorno da Amazônia, que é baseado muito nesse mecanismo de reciclagem de chuvas, o Brasil é o principal responsável. Né? E em termos de biodiversidade, Bernardo,
Tem cálculos ou algum dado mostrando como que isso... A gente tem uma figura... a gente vai chegar lá. Ela né, chama Extended Data. Como você material tá suplementar. Lá, um material tipo suplementar, mas eu acho que talvez esteja nesse PDF, eu não sei. Depois a gente chega lá. Legal. Mas ele tem... A gente mostra... a gente discute o papel da biodiversidade dos povos indígenas e das comunidades locais como mecanismos internos da Amazônia que contribuem para a resiliência dela. Lá no início eu estava falando e eu acabei não terminando, né? A resiliência ela é moldada por fatores externos que estressam o sistema, mais ou menos, e fatores internos que moldam essa resiliência internamente. Então, por exemplo, a biodiversidade aumenta a resiliência de várias formas. Então, se você tem mais espécies de árvore numa floresta do que na outra, essa que tem mais espécies tem mais chance de, por exemplo, aguentar um distúrbio. Você sofre um fogo. Tem espécies ali que toleram fogo, espécies que não toleram. A outra pode ter menos que tolera. Então, a tendência é que sobrevivam mais árvores ali. Claro, faz sentido. Depois elas consigam recuperar e manter as funções daquele ecossistema, né? Então, a biodiversidade ela tem esse papel de aumentar a adaptabilidade, a capacidade adaptativa, que no artigo a gente chamou de adaptabilidade do ecossistema. E o manejo dos povos indígenas e comunidades locais, eles têm um conhecimento ecológico imenso e ancestral e milenar, né? Os indígenas estão na Amazônia há pelo menos 12 mil anos. Eles conhecem todas as plantas. Todos os elementos do ecossistema, eles têm nome. Eles sabem exatamente quem afeta quem come quem, para que serve cada coisa. Então, eles manejam a paisagem. Eles manejam ela de forma inconsciente ou inconsciente para que a paisagem seja mais produtiva, dê mais alimentos para eles. Mas o resultado desse manejo milenar e extensivo na escala da paisagem é que a floresta se torna mais resiliente. Por exemplo, tem mais espécies que aguentam mudanças de seca, mais espécies que aguentam fogo, porque eles usam fogo para manejar a paisagem também. E também aumenta a resiliência socioecológica. Quando você tem eventos de seca, eles têm mais chance de sobreviver, porque tem mais segurança alimentar. Se você tem uma monocultura e dá um problema, ele dá uma doença e mata tudo, ou vem uma mudança no clima e você não tem uma produção, antigamente se tinha muita morte por fome na humanidade, né, em momentos do passado. Os indígenas da Amazônia, eles têm abundância de alimentos e diversidade. Então você tem alimentos que não dão no ano, mas se você tem a seca extrema, alguma coisa vai dar. As pessoas vão ter o que comer. E isso é incrível, sabe? Legal. Então o povo indígena, eles acabam atuando como um agente que aumenta a resiliência da floresta, tanto por conta dessa consciência ou não de manejo. Provavelmente aquilo ali já está imbricado culturalmente e eles interagem com a floresta de uma forma mais adaptativa que outras pessoas que não são acostumadas a fazer isso, como também pelo fato deles perpetuarem biodiversidade de plantas e tal, que consequentemente pode sobreviver a estressores. Imagino que os animais também têm alguma função, né? Polinizar mais e tal. Exato, os animais também. Então você tem diversidade de animais. Quanto mais animais, mais interações com a floresta, com as plantas, mais é complexa essa, a gente chama rede trófica, né? Redes mutualísticas. Então, as interações entre os organismos, animais, plantas, micro-organismos, são redes de interação. Quanto mais complexas essas redes de interação, mais resiliente é o ecossistema a impactos. É igual, quanto mais complexa uma rede, por exemplo, financeira. E tem estudos que mostram o mercado, redes financeiras. Quanto mais complexas essas redes, mais resilientes elas são também a choques, né? Externos. Se você colocar todos os ovos numa cesta e der problema na cesta, já era, né? Vamos para a próxima aí, Gabi. Aí a gente... Dá um zoomzinho aí pra galera, bota um pouquinho de zoom. Identificou 5 variáveis que estão estressando a Amazônia e que todas elas... que são essas à esquerda, os números, né? Os drivers of water stress. Que é o aquecimento global. E aí as 2, 3 e 4 são variáveis de chuva, né? Que é a chuva total no ano, a intensidade da sazonalidade, que é quanto que cai de chuva na estação seca. Pode chover uma estação seca mais forte ou mais fraca.
E a duração da estação seca. Quanto mais longa também, mais falta de água, né? E embaixo, o acúmulo no desmatamento. Elas são variáveis que tinham na literatura científica evidências sobre, né, sobre como que elas afetam o ponto de não retorno da Amazônia. Então, esse assunto, o que se tinha na literatura era principalmente modelos que viam como que o aquecimento global causam mudanças no clima da região amazônica e assim perderia-se parte da floresta, né, por causa de mortalidade da floresta. E aí levaria-se a menos chuva, que levaria mais mortalidade, menos chuva e aí um ponto de não retorno. Alguns modelos identificavam pontos de não retorno entre 2 graus e 6 graus de aquecimento global. E lá no 5 tinha estudos que mostravam que o desmatamento também, então eram modelos olhando só para o desmatamento, mesma coisa, ia aumentando, reduzindo chuva, e aí aumentava a mortalidade, e aí entrava nesse loop também de morte de florestas, e aí se identificou que de 20% a 50% de desmatamento poderia se iniciar um colapso da Amazônia maior. Perfeito. E o pioneiro dessa linha foi o trabalho do Carlos Nobre desde os anos 90. Né? E trabalhos olhando para a chuva. Tinha se olhado principalmente para a chuva anual. O trabalho da Marina Hirota, que também olhou para nível global assim, de ecossistemas tropicais, qual que é o ponto, né, que eles identificavam. Eles identificaram 1000 milímetros, né? Então, com 1000 milímetros, você não tem mais florestas, menos de 1000 milímetros de chuva. E a gente olhou com um refinamento maior para a Amazônia e olhamos para outras variáveis de chuva, identificamos esses limiares críticos a partir dos quais a floresta não aguentaria mais, em teoria. Perfeito. Identificamos, então, um limite seguro. Então, por exemplo, o aquecimento global de 2 graus, a gente está agora em 1,2, entre 1,2 e 1,3. Está previsto para chegar em 1,5 graus no final dessa década, início da próxima década, que é o Acordo de Paris, que a gente não quer passar disso. Porque 1,5 graus já vai começar, depois eu posso falar, a causar impactos em outros elementos do sistema terrestre que podem ter um efeito na Amazônia. O sistema terrestre é como se fosse uma rede de dominós. Se você derruba um, você começa a derrubar os outros. E a Amazônia é um desses dominós, né? Então, a gente propõe limites seguros, que é o Safe Boundaries, que é 1,5 graus. Para o desmatamento é 10%, né? E também esses limites seguros ali para a chuva, que tem a ver com a biostabilidade. Para a floresta não entrar na zona de biostabilidade. E assim... E a gente discute as interações. Então, eles estão sozinhos, eles poderiam, em teoria, causar... Isso que era a minha pergunta. Eles têm que acontecer tudo junto ou um só já poderia... Aí ali é a interação entre eles. Então, tá. O aquecimento global ele afeta o clima da região amazônica, que afeta o círculo ali amarelo, a falta de água para a floresta, que causa morte. E aí, quanto mais morte você tem menos água, né? E aí também o clima da região afeta o desmatamento embaixo, que afeta também o clima da região, que retroalimenta isso. E também o desmatamento também afeta o aquecimento global, porque manda gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, na verdade, todas essas coisas estão... Ou seja, se um deles eventualmente acontecer, é provável que puxe um pouco os outros também, né? Sim. Não e aí vale a pena você monitorar independentemente eles. Porque um pode chegar antes dos outros nesse ponto. A gente tem que manter a Amazônia longe desses. Deixa eu te perguntar, Bernardo. Desses 5 itens ali, como é que a gente está hoje? O aquecimento global 1,2, né, mais ou menos em média. A chuva anual, que ali é 1000 milímetros como um ponto crítico. Quanto que chove hoje na Amazônia? Aí a chuva é complicado porque varia muito, né? Então, o 1 e o 5, eles são sistêmicos. São números que se aplicam valem para a Amazônia como um todo. Que o aquecimento global é do planeta, afeta o clima da região amazônica, de formas ainda até que não sabemos muito bem. Tem as evidências que a gente mostrou na figura 1. E o desmatamento é 20% da Amazônia como um todo. Né? Então, iniciaria um colapso. A gente chama... Aí entra o sistêmico versus local. É uma seção do artigo. Então, a Amazônia pode ter pontos de não retorno locais que variam por toda a Amazônia, e sistêmico, que é um ponto a partir do qual a Amazônia como um todo, o sistema amazônico como um todo, entraria em colapso, né? Começaria a entrar em colapso. E essas da chuva são locais.
Perfeito. Então, a chuva na Amazônia varia de... Parte tem perto de 1.000 milímetros e outras em... acho que chega a 5.000 milímetros. Perfeito. Perfeito. Entendi. E a parte de seca também se aplica a locais da Amazônia. Tem locais que tem mais meses de seca e locais também que tem menos. E é correlacionado. Então, geralmente, onde tem mais chuva, tem uma estação seca mais curta e menos intensa. Mas tem variações nisso, né? Perfeito. Entender esses três separados é importante também. Perfeito. E ali no lado você coloca os limiares de que são seguros. E no lado ali o nível de confiança do... Sim. É porque os que são baseados em modelo, a gente colocou como baixa confiança. Perfeito. E os de chuva são baseados em dados de satélite. A gente reanalisou esses dados e são observações de satélite. Então a confiança é bem maior. Mesmo assim a gente coloca como médio porque não dá para saber. Uma coisa é substituição, a gente chama de substituição espaço por tempo. A gente olha onde tem aquele valor de chuva e como que tá. Mas a gente não sabe se onde é floresta se vai virar aquilo necessariamente. É uma forma de ser um pouco mais conservador, assim. Exatamente. No clima eu percebo que normalmente o pessoal tende a ser mais conservador, né? Os dados do IPCC também normalmente são mais conservadores. Os cientistas, né? Exato. Mas a gente precisa... Até porque é um tema que pode gerar um alarme que talvez não tivesse muito relacionado ao que de fato os dados mostram. Então o pessoal prefere ser mais realista, né? Conservador. É importante ser conservador nesse sentido. É legal. E aquela imagem ali, ela traduz o funcionamento, a dinâmica, né? O mecanismo que seria tipo o motor que levaria a Amazônia para um outro estado. Perfeito. E acho que o mais, digamos que ansiogênico, talvez, é que para você conseguir mexer em qualquer um desses itens aí é preciso um esforço gigantesco, né? Local e global, né? Exatamente. Principalmente de política pública e tal. Então é a partir daí que surgiram as propostas no final do artigo de como a gente aumentar a governança da Amazônia para manter ela resiliente, para ela resistir às mudanças globais, né? Resiliente durante o antropoceno, né? Que é essa época que a gente vive. É louco que ela existe há, sei lá, 66 milhões de anos e aí a gente chegou no rolê e começou a... Porque você falou, mudanças a longo prazo até o final do século, considerando o tempo que ela vive, é curtíssimo prazo, né? Mas ele viveu 65 milhões de anos e a gente tá arriscando... que loucura, né? O poder jogar ela, acabar... Assim, transformar ela de uma forma muito grotesca, assim. Vai para baixo aí, vamos pro próximo imagem, vamos ver? Essa perspectiva de tempo, realmente. Aí a gente... Um pouquinho mais para cima. Aí. A gente queria entender se a floresta ela vai sofrer transições, o que ela vai virar, né? Tantas transições aí pela floresta. Então a gente tem uma sessão sobre... A gente identificou 3 estados, 3 trajetórias alternativas com base no que já está acontecendo na Amazônia. Então, lugares que estão sofrendo distúrbios e florestas que estão se modificando e estudos... E aí, principalmente, são estudos de campo que vão lá e medem tudo que está rolando no ecossistema. E, inclusive, a maior parte do meu trabalho foi nessa linha, né? Tentar entender o que acontece com o ecossistema. Foi daí que eu fui para um escopo maior de entender a resiliência da Amazônia, mas eu vim da ecologia de campo e análise de dados de satélite e inclusive, então essa via, aí identificamos 3 tipos de ecossistema que são os principais que a Amazônia poderia, e que cada um deles tem uma diversidade dentro dele. Então, o primeiro ali são savanas de areia branca. Savanas de areia branca são ecossistemas naturais da Amazônia. Então a Amazônia é uma florestona, mas ela tem várias savanas dentro dela. Como se fossem ilhas no meio da floresta. E tem vários tamanhos. Tem umas que tem 1 hectare e tem umas como aquele Llanos de Morros da Bolívia que é um território gigante. Eu nem sei, mas dezenas de milhares de quilômetros quadrados. E então... Uma das ideias é que aumente esse número de áreas. Isso, então elas estão se expandindo. Aí a gente sabe que tem savanas de areia branca já se expandindo.
por causa de incêndios. E aí, principalmente em florestas que são inundáveis, né? 1/7 da Amazônia é de ecossistemas inundáveis. E 1/7 da Amazônia é uma área gigante. E esses ecossistemas inundáveis, eles têm mais chance de virar essa savana de areia branca. E não necessariamente todos, mas são... Savanas de areia branca a gente explica. São lugares longe das fronteiras agrícolas. Porque onde tem desmatamento, geralmente, quase todo o desmatamento na Amazônia, eu acho que de 80% a 90% da área desmatada da Amazônia é primeiramente para pastagem. As pessoas introduzem plantas gramíneas exóticas, geralmente algumas espécies que vêm da África e são plantadas para o pasto, para o gado se alimentar. Só que elas são extremamente invasoras, né? Elas não saem do ecossistema mais. É muito difícil. A gente nem sabe, uma coisa recente, assim, de décadas da ciência, e a gente não tem noção de quanto tempo elas persistem. E elas chegando não seriam savanas de areia branca. Savanas de areia branca são áreas que estão longe dessas áreas agrícolas e ficariam como savanas nativas. E aí você tem o degradado aberto, que é justamente onde vira uma coisa não florestal, mas com gramíneas invasoras. Aquela que está pegando fogo, a foto do meio, é uma área que tem gramíneas invasoras, né? Que é uma área que do lado tinha pastagens, e essas florestas queimaram diversas vezes. E aí você vê que tem árvores, mas tem gramíneas invasoras. Esse é o pior cenário, porque justamente a floresta não acumula quase carbonos, não estoca carbono, vai tudo para a atmosfera, tem pouquíssima biodiversidade e está longe de ser uma savana. E é uma área, por ter pouca biodiversidade, muito suscetível a dar um problemão rápido. Ela pega fogo sempre. E os incêndios são muito, muito intensos, maiores do que o das savanas nativas, porque as savanas nativas têm menos... Qual é a biomassa de gramíneas ali, né? Bem menos. E tem biodiversidade das savanas nativas. Elas não estocam menos carbono, elas reciclam menos chuvas, né? Então esse é um problema. Mas são ecossistemas nativos que ainda têm benefícios. Esses degradados não têm nenhum benefício. Entendi. E o outro seria florestas degradadas, que a gente chama. Então, várias florestas conseguem se recuperar de distúrbios, mas conforme a Amazônia vai sendo estressada, e mais distúrbios, que nem a gente mostrou na figura 1, mais florestas degradadas se acumulam. São florestas que não conseguem voltar a ser como eram antes, mas ficam florestas. Mas são florestas meio anãs, com pouco carbono e que reciclam menos chuva, né? Então, tudo isso pode retroalimentar na perda de... Porque se elas reciclam menos chuvas, né? Como que isso vai afetar, a gente não sabe. E ali no meio as alças de feedback que justificam. Exato. Cada uma das... Em cima são os distúrbios principais que levam, iniciam esse processo, e no meio as interações e os feedbacks. Cara, é muito complexo, né? É um sistema muito... Parece um corpo humano mesmo. Várias áreas e hormônios se comunicando com diferentes coisas para fazer um funcionamento acontecer. A floresta tá me lembrando muito isso. E se fosse um ser humano, por exemplo, você tá ali... Se você tem uma propensão a ter depressão, você é mais biestável do que o outro que é muito saudável e não tem. Exato. Ou que está mais estressado, né? A pessoa vive mais um estresse da vida e ela sofre um distúrbio, sei lá, perde emprego. Né? É o distúrbio que joga para o outro estado de equilíbrio. Aí ela fica aprisionada ali por uma série de interações. Cara, que interessante. É muito parecido. Interessante, muito parecido mesmo. E eu nunca tinha visto a floresta como um organismo. Nunca tinha notado isso. Que legal, muito legal mesmo. Acho que essa forma de falar da floresta no trabalho deve ter sido importante para onde ele foi publicado e tal. É uma visão muito mais holística. Perfeito. Então, mais holística. Nunca tinham usado essa abordagem holística para entender a Amazônia, né? Os estudos anteriores eram ou a mudança, aquecimento global, ou o desmatamento. E a gente juntou tudo e juntou todos os distúrbios e juntou esses fatores internos que aumentam a resiliência. A gente tem um box que a gente discute o papel da biodiversidade, dos indígenas. Então, é um olhar holístico para a Amazônia mesmo, assim. Que legal, cara. Vamos pro próximo aí, Gabs. E essa é a abordagem da resiliência, né? Tem um
um termo em inglês que se usa, que tem uma aliança global de cientistas da resiliência, chama Resilience Alliance, e que se usa muito, o termo em inglês é o Resilience Thinking, que é forma de pensar com base na ideia de resiliência, que é um conceito que é holístico, né? Pra você entender. A galera da saúde mental utiliza isso desde pelo menos 1930, quando foi primeiro caracterizado as respostas ao estresse. E aí depois um pesquisador muito importante na área de psicologia, que é o Bruce McQueen, ele cunhou o termo alostase. Eu não sei se usa na parte do clima esse termo. Eu nunca tive. Na parte da saúde, alostase significa assim, existe a homeostase, que é a manutenção o equilíbrio, do equilíbrio dinâmico, né? Não é bem um equilíbrio, porque dentro a gente está com mais pressão do que fora, então não está equilibrado, mas é um sistema que se mantém dentro de um equilíbrio dinâmico. E quando você força esse sistema homeostático, então você tá, por exemplo, o estresse psicológico que se traduz numa alteração hormonal fisiológica, quando você estressa isso, o seu corpo tem uma capacidade de voltar ao estado homeostático, só que se você mantém o estressor muito tempo, esse estado homeostático alterado por muito tempo acaba gerando uma sobrecarga, que ele chama de alostase, uma sobrecarga alostática. E aí tem um monte de cálculo holístico que eles conseguem fazer, e eles mostram que se essa sobrecarga alostática passar a sua capacidade de enfrentamento e de adaptação, isso pode chegar, eles não chamam de ponto de não retorno, mas pode chegar mais ou menos, fazendo uma comparação com os termos que vocês utilizam, pode chegar a um ponto de não retorno e o sujeito desenvolver... Não é nem a morte, é o desenvolvimento de uma patologia. Tá. O desenvolvimento de uma patologia. E aí o cara, o organismo, ele vai ter diversos fatores que vão, assim como a floresta, que vão proteger ou que vão torná-lo suscetível ao desenvolvimento daquilo. Por exemplo, fatores genéticos, fatores de infância. Por exemplo, teve malnutrição na infância, tem uma familiar com problema de saúde mental, ou durante a infância, ou faz atividade física, dorme bem, se alimenta bem. Esse conjunto de fator vai construir a parte que seria a biodiversidade da floresta. Ele tem mais repertório para lidar com o estressor. Que é a capacidade adaptativa. Exatamente. O cara pode estar estressado, foi demitido, ele tem os amigos da academia, ele corre, ele não sei o que, ele lê, ele tem mais repertório para lidar com aquele mais questão recursos, emocional. Né? Exatamente. Agora, se a pessoa tem uma coisa só e não tem um repertório para lidar, uma perturbação pode ser suficiente para dar um colapso. É muito parecido, cara. Imagino que alostático deve vir de alo fora, né? Acho que alo significa fora. E estático talvez seja como se fosse um outro equilíbrio fora. Exatamente. Alostático é como se fosse um novo equilíbrio da homeostase. É um estado alternativo, né? Então exatamente. É o mesmo termo. Alternativo de equilíbrio. Então é a mesma coisa. Significa a mesma coisa. É como se para o seu estado saudável do ponto de vista emocional, fisiológico, a homeostase é aqui, a alostase é te colocar em um outro lugar. É um restabelecimento dessa homeostase. Então ele chamou isso de alostase. E dependendo da sobrecarga disso, com os estressores ali presentes, pode culminar no desenvolvimento de uma patologia. Aí eu não sei como é nesse caso, mas né, nos sistemas dinâmicos, algumas vezes, quando existem estados alternativos, essa mudança pode ser muito rápida, né? Muito mais rápida do que se o estresse vai aumentando e o sistema não muda. Mas de repente ele muda. E ele vai para um outro estado muito rápido. Mesmo que você diminua o estresse, não necessariamente ele volta. Olha só. Entende? Então, por exemplo, se você aquece o planeta e chega a 2 graus e a metade da Amazônia vira outra coisa, se a gente desaquecer o planeta, essa metade que virou não vai virar nos 2 graus. Entendi. Teria que voltar para 0 graus, né? E que temperatura pré-industrial, talvez, para a gente... Nem sabemos qual seria esse... É o ponto de não retorno de volta, né? É o retorno. Não é... O efeito não seria diametralmente oposto se você voltasse aquilo, né? E é isso que forma estados alternativos. No caso da chuva, isso é muito claro. Então, se você passa de 1000 milímetros, a floresta viraria um ecossistema aberto. Se você vai aumentando a chuva de novo e passa de 1000 milímetros, a floresta não volta. Perfeito. Ela fica aberta. Aí você teria que... Ela só vai voltar em 1800. A não ser que algo aconteça entre isso que empurre ela para lá. Essa característica de um caminho que vai para um lugar e colapsa, né? E depois ele volta e o retorno é abrupto em outro ponto, a gente chama de histerese. Uma característica
que é super importante a gente entender dos sistemas. E eu acho que ele deve se aplicar também. Deve se aplicar. Essa parte eu não sei. No caso da saúde, tinha uma colega minha do doutorado que estudava a saúde de idosos, né? Só que o colapso, no caso, é a morte. Então não tem volta. Tem casos que não tem volta. Mas, né, no caso de saúde mental, por exemplo, seria interessante. Que legal. E essa abordagem dentro da saúde mental de alostase, esse olhar mais holístico também, na época que se discutiu isso, na década de 90, 2000, foi uma revolução, assim. Saiu um artigo no The New England Journal of Medicine, que é a Nature da área médica, e realmente permitiu um olhar muito mais holístico da saúde, bem interessante. Maneiríssimo. E aí, Bernardo, o que nós temos aí? Tá. Esse é... Piscou a luz. Essa é a primeira figura que é exatamente o que eu estava falando agora. Ele adivinhou. Que aqui é o que a gente usou para calcular naquela tabela o limiar crítico da chuva na Amazônia. Então, esses 3 gráficos mostram as 3 variáveis de chuva. Em cima é a chuva média anual, e embaixo um deles é ali o da direita é a duração da estação seca, né, que vai de 0 a 10 ali, são os números de meses de estação seca. E aqui embaixo é a intensidade da estação seca, é quanto que tem de déficit de água. E assim, essas linhas pretas são os estados de equilíbrio. Então você vê, por exemplo, no de cima, aquilo que eu falei, de 1.000 milímetros de chuva até 1.800, você pode ter ali no eixo Y, né? Vertical é a cobertura de árvores. Então aquela linha preta em cima é floresta, alta cobertura de árvores. E a linha preta embaixo é não floresta. E nessa faixa de chuvas você tem 2 estados alternativos de equilíbrio. E o número 1 ali é o ponto de bifurcação, é o tipping point, é o ponto em que o sistema tem equilíbrio instável, qualquer toquezinho ele vai. No 2 ali, em toda aquela faixa entre o 1 e o 3, se a floresta for perturbada, ela pode ficar presa. E no 3, que é acima de 1.800 milímetros, ela só tem um estado de equilíbrio. Se ela for perturbada, ela tende a voltar para aquele equilíbrio. Perfeito. E ali no lado as imagens representando isso. O mapa dessa figura, né? Então a gente mapeou na Amazônia hoje em dia é com qual classe. Depois naquela figura 1 a gente mapeou o que seria para 2050. Perfeito. Para baixo aí, Gabi. Aqui é o quanto que a Amazônia está aquecendo. Aqui à esquerda em cima é a temperatura média da estação seca. E à direita é o máximo, temperaturas máximas do ano. Então, quanto mais vermelho, mais elas estão aquecendo, a floresta está aquecendo. Aqui embaixo provavelmente acontece isso no Sudeste por causa da maior população, deve ser, né? Possivelmente o desmatamento está afetando isso. Porque é a região que tem maior desmatamento. Mato Grosso do Sul. Parte do Mato Grosso e do Pará e também do Tocantins. Perfeito. São as regiões mais desmatadas da Amazônia. Legal. Para baixo aí, Gabi, vamos ver. Aqui é onde está mudando a chuva, né, que a gente usou para calcular, aliás, as mudanças de classe de estabilidade. Não, tá. Tá bom, sim. Em cima é onde tem tendência significativa de chuva, tendência de aumento ou de diminuição. Você vê que o oeste da Amazônia tem uma mancha ali, grande, azul, que está ficando mais úmida, né? Mas outras partes da Amazônia estão ficando significativamente mais seco. Isso é com base no que a gente observou de dados de satélite dos últimos 40 anos. Interessante que, projetando isso para o futuro, dá aquilo que a gente vê embaixo ali de mudanças de classe. Se a gente fizer usando as projeções dos modelos que o IPCC usa, para o mesmo período de 2050, é mais drástico. A projeção deles é de que essas áreas bioestáveis vão se expandir mais para dentro da Amazônia. Então, não sabemos quem está certo. A gente discute isso no artigo. No caso, a mancha no IPCC, a mancha amarela estaria maior. Não só maior, como toda a região sul e leste. Olha só. Ela avança para a central da Amazônia. Por que dá essa diferença tão grande? Por exemplo, pode ser que o que a gente está vendo agora é uma projeção linear de como está aumentando. Pode ser que não seja linear, que comece a se acelerar. Entendi. Então não sabemos, a gente discute isso no artigo. Perfeito. E varia quais modelos são utilizados, uns prevêem mais. Mas os dois concordam que... Vai aumentar. Exato. Isso é importante deixar claro, né?
vai aumentar a área biostável. Porque às vezes a galera fala, esses cientistas eles nem se entendem. Acho que eles não entendem qual a velocidade, mas o lado todo mundo concorda. Sim. A direção que está indo o carro. O consenso de que há um aquecimento global e mudanças climáticas causadas por nós humanos, que está sendo acelerado por nós humanos, isso é consenso total, praticamente total, com alguns gatos pingados aí que não concordam. A grande maioria concorda. Né? Se eu não me engano, é 97% dos cientistas. Esse dia foi um artigo 99. Então aumentou um levantamento. 99%. E agora, assim, a Amazônia, não sabemos o consenso, mas imagino que a grande maioria dos cientistas que trabalham na Amazônia concordam que a Amazônia está cada vez mais estressada, né? Isso, assim, os dados mostram. Né? E só uma dúvida, como é que esses dados de satélite é do governo ou é de empresa privada? São disponíveis grátis, né? A gente usou aí os dados, 2 grupos de dados, né, de satélite, o CRU, que é o Climate Research Unit, que não sei, acho que são americanos, e o CHIRPS, que é uma base de dados também. São bases de dados que estão disponíveis, abertas, gratuitas, que são dados globais e que qualquer pessoa pode acessar. Legal. Varia a escala, né? A escala desde quando começa até quando termina, e a escala espacial é o tamanho dos pixels que você tem. Perfeito. Vamos lá, Gabi, próxima. E a outra dúvida agora, pergunta de... Como é que é a escolha de qual gráfico vai no corpo do artigo e qual gráfico que fica material suplementar? Então, é você que faz ou é a Nature? Não, nós autores, né? São os autores. Então, eu como primeiro autor faço esse trabalho de avaliar e pensar, né? Eu gasto muito tempo pensando e planejando. Eu gosto de fazer esse exercício para todos os meus artigos. Eu saio, vou caminhando, eu sento num lugar, fico olhando o mar, pensando, levo um caderninho, ou então sento num café e fico só com o meu caderno desenhando a figura, né? Que legal. Eu desenho as figuras 1, 2, 3, 4... Que legal. E outras que, né, podem entrar no artigo. E aí você faz, depois vê se discute com os autores e vai refinando isso. Que legal. Essa daí é justamente baseada nos modelos do IPCC, que o IPCC usa, da última geração. Né? E então o que está em laranja, aí amarelo, alaranjado, é o que é biestável. E o que é vermelho é a savana estável. Curiosamente, o que a gente encontrou uma savana estável no sul da Amazônia, na Bolívia, aí não tem. Mas tem no norte. Pois é. E biestável tem um mar enorme, né? Muito maior. E dependendo do grupo de modelos que você usa, o sul tem mais ou menos. Então, os dois de cima são baseados num grupo seleto de modelos, que são modelos que incorporam esse feedback chuva-floresta. E os modelos de baixo não incorporam esse feedback chuva-floresta. Não, são todos. Aí são a média de todos os modelos. Mas não deveria ser o que incorpora o modelo de chuva, desmatamento e tal, não deveria ser mais agressivo? Então, isso tudo foi coisas que a gente foi concluindo. Assim. O modelo que incorpora a chuva, o mecanismo de feedback chuva-floresta, ele está mais correto. Ele incorpora um mecanismo chave. Tipo, mais real, assim. Ele seria mais realista. Mas ele só tem isso. Ele não tem desmatamento. Então, a floresta ao sul está mais resiliente. Se você inclui o desmatamento... claro, que é maior no sul. Então, isso ia mudar o resultado. Então, o que a gente discute no artigo é que esses modelos precisam evoluir. Tem uma seção toda sobre como que esses modelos aí precisam evoluir, incorporar mais elementos dessa complexidade amazônica para a gente entender o que vai acontecer no futuro, porque eles são fundamentais para a gente entender. Perfeito. Que legal. Que maneiro. Legal. Próxima, Gabi. Aqui é o desmatamento que está avançando, né? Então, em azul ali são incêndios nos últimos pode dar um zoom maior 10 anos. E dá para ver que a Amazônia está queimando em áreas centrais, né? O azul é incêndio nos últimos 10 anos? Deixa eu ver a legenda aqui. Vai para baixo um pouquinho. O azul é incêndio nos últimos 10 anos e o rosa é desmatamento. Isso. Então, assim, desmatamento e incêndios estão correlacionados no espaço. Caramba, aqui embaixo realmente tá bem complicado, né? Onde tem o arco do desmatamento, né? Mas, assim, o mais importante é mostrar que dentro, cada vez mais está queimando dentro da Amazônia. Isso está relacionado com estradas, né? Muito estradas.
também rios, né? Então, onde tem pessoas vivendo? Tem um fingerprint, né? Uma impressão digital do ser humano. Onde ele passa, vai ficando esses... É porque na beira dos rios, geralmente são comunidades locais, ribeirinhos, pequenas cidades ou indígenas. Moram sempre na beira dos rios. Mesmo que sejam rios grandes ou rios pequenos, a gente chama de regiões interflúvios. Você tem os grandes rios amazônicos e rios menores que estão ali no meio da floresta, que esses rios menores, se fosse aqui em Florianópolis, ia ser o maior rio da cidade, Sim, né? Mas as pessoas vivem ali, onde elas navegam, né? E saem de canoa, de barco e vão para longe. E conseguem viver bem. Elas iniciam incêndios também, fogo. Mas, principalmente, o desmatamento que os indígenas e as comunidades locais causam, ele não tem um efeito, porque ele não é um acumulado, né? Eles, por exemplo, fazem uma roça rotativa, essa roça volta a ser floresta, outra floresta vira roça, e eles ficam de forma rotacional. Inclusive, eles são pessoas que entendem muito bem de restauração florestal, que são fundamentais esse conhecimento deles para ajudar a gente a restaurar parte da Amazônia de perdida, né? Perfeito. Então, esse desmatamento e fogo é principalmente associado a atividades ilegais. Perfeito. Em estradas. Perfeito. E aí embaixo tem essas taxas ao longo do ano. Vai para baixo aí, Gabriel, vamos ver. Então, nos últimos... desde 2009, 2012 foi o mais baixo, né? Então, você vê que de 2003 para 2012 teve uma queda gigantesca que foi atribuída à política mais incisiva para controlar o desmatamento, que foi puxada pela nossa ministra Marina Silva no passado, e que ela está tentando implementar agora de novo, né? É outro contexto agora, existem outros contextos que não tinham naquela época, como o narcotráfico hoje em dia. É mais complexo até. Mas depois... No caso, perdão, o Bernardo, o narcotráfico que você diz são pessoas que exploram a Amazônia com outras finalidades que não existiam naquela época. Sim. E aí, obviamente, se você for reprimir, vai ter um tipo de defesa. Tem muito poder, né? E eles se influenciam... O que rola, por exemplo? Eles estão influenciando várias atividades, como, por exemplo, mineração, garimpo e produção e tráfico de drogas por dentro da Amazônia, né? Entendi. Mas então eles influenciam muito o poder que os governos... Você viu o que aconteceu com o Equador, né? Então os governos locais ficam sem conseguir... Ficam na mão dele. É só mais uma variável que naquela época não tinha. Então muito complicado. A Amazônia é gigante, são vários países... Então é muito difícil realmente controlar o desmatamento, mas olha como diminuiu de 30 mil quilômetros quadrados por ano. Cara, é coisa pra caramba, velho. Chegou a 4. Foi uma queda muito... Na verdade, esses números, eu acho que talvez chegou a 4 na Amazônia brasileira. Talvez seja na brasileira. Isso aí é a Amazônia toda, isso é um dado... Mas ainda assim, você vê como que de 4 para 10 foram 6 mil de diferença para você ver como que políticas no Brasil puxa para baixo o gráfico inteiro. Né? Porque na Amazônia... Exato. Na Amazônia brasileira não era 30, né? A Amazônia brasileira era coisa de 20 e poucos mil. 23, acho 24 mil. E chegou a 4 mil. E aí depois aumentou de novo, né? E aí a política ali, a política pública para ver isso é conscientização, é vigilância. É uma combinação de vigilância, né? Monitoramento por satélite, que a gente vê quando está sendo desmatado. Tem monitoramento em tempo real de várias. Hoje em dia tem várias fontes, você né? Vê assim, de mês para mês você já percebe. Menos, você consegue, acho que em questão de semanas. Em uma semana, ou talvez até dia. Eu não Caramba, sei. É realmente bem preciso, né? Você consegue saber onde é. Isso, hoje em dia, no Brasil, a gente tem o Código Florestal, tem o Cadastro Ambiental Rural e a gente sabe quem que é o dono de cada propriedade. Então, a gente sabe onde que está desmatando, a gente sabe quem que é o proprietário. Tem como atuar. Então, tem que ir e multar. Né, a polícia reprimir, tem que reprimir de todas as formas e estimular a não acontecer. Então, tem outros mecanismos aí também. Perfeito. Exemplo, uma coisa que influenciou isso muito na Amazônia foi a moratória da soja, que foi um acordo para que os países não comprassem soja que tivesse associada ao desmatamento, né? E isso reduziu muito o desmatamento porque quem produzia soja não queria desmatar, então parou de desmatar. Parte desse desmatamento foi para o cerrado, né? Então a política de desmatamento tem que ser pensada para
não causar um efeito que vai, né, substituir o desmatamento da Amazônia para o Cerrado, que hoje em dia está desmatando, se eu não me engano, acho que 11 ou 12 mil quilômetros quadrados no último ano. É bastante coisa, né? Gigante. É coisa pra caramba. E embaixo eu acho que é a figura que eu falei da biodiversidade. Não, essa é uma ilustração de um outro mecanismo importante, que é a heterogeneidade. Bonita. Então, heterogeneidade e conectividade são dois elementos importantes para a resiliência. Quando você tem um sistema e ele é heterogêneo, então você tem diferentes características em diferentes lugares, essas florestas, algumas vão ser mais resilientes que outras. Essas características diz é árvore, coisa assim? Da floresta, né? Então aqui você tem características ambientais e da... Então, por exemplo, você tem uma diferença na quantidade de água que tem no solo ali. Aqui você vê em tons de lilás a altitude. Né? Quanto mais escuro, mais baixo, e então mais água no solo, mais próximo das águas do solo. Quanto mais lilás claro para branco, mais alto. Entendi. Então mais seco é o solo, por exemplo. E aí em marrom tem as áreas que inundam, aqueles um sétimo da Amazônia que eu falei que sofre inundações sazonais. Então são elementos que a gente tem evidência de que influenciam a resiliência da floresta, que moldaram a floresta para ela ser mais resistente à seca, ela aguenta mais seca, aguenta menos, ou ela tem menor resiliência ao fogo, ou menos. Perfeito. Né? Só para ilustrar isso, assim. E assim, Bernardo, imagens tipo essa daí, elas permitem com que a gente consiga estipular quais regiões da Amazônia são mais suscetíveis? Nesse caso aqui, por exemplo, áreas que inundam mais seriam menos suscetíveis a fogo. Seria mais ou menos essas... seriam, mas são mais. Porque é contraditório. Né? As florestas que inundam, elas inundam parte do ano e parte do ano elas estão secas. São os igapós da Amazônia, as várzeas e algumas florestas de Campina Arana, são os nomes para os ecossistemas, né? E eles passam meses, às vezes, com água metros acima do solo e meses que estão totalmente seco e que você anda lá. Então, por exemplo, os igapós e o várzea você vai de canoa na estação de água, dentro da floresta de canoa. Quem foi na Amazônia já nessa época sabe como é lindo isso. E quando está seco, você vai andando na mesma floresta. E então, quando está seco, em anos muito secos, as florestas de igapó, principalmente, elas são muito inflamáveis. Então, olha só. Um incêndio mata a floresta inteira. Morre praticamente tudo, é impressionante, assim. Esse foi o meu trabalho de doutorado que mostrou pela primeira vez isso, e a partir dali que eu me interessei por esse assunto. Sabe? Legal. Próxima. Isso é onde tem mais espécies de árvores na floresta. A gente, com base num estudo de uma rede que se chama Amazon Tree Diversity Network, é a rede de diversidade de árvores da Amazônia. E eu faço parte dessa rede, eu acho que são mais ou menos 200 ou mais já cientistas que têm dados de inventários de árvores. Então você vai num lugar e inventaria 1 hectare de floresta. E todas as árvores que tem ali, acima de 1 centímetro, 2 centímetros, aí faz um esforço gigante. Pô, mas que trabalhão. Então, aí você faz esse estudo para entender uma pergunta assim, sua local, e depois essa rede junta tudo. Então a gente pode olhar a diversidade da Amazônia inteira. Que legal, tem mais de 2.000 parcelas de árvores, que legal. Parcelas de inventários de árvores na Amazônia inteira. Então a gente sabe que ali na Amazônia Central, ali Amarelão, e no noroeste da Amazônia, tem lugares com cento e tantas espécies num hectare, né? Aquilo ali é espécie por hectare. Número de espécies por hectare. E aí você tem lugares que os menores têm 45 por hectare. Então varia, você tem como ter uma ideia da diversidade de... Que legal, que chama riqueza de árvores. Né? Muito legal. E isso influencia. No artigo, quando a gente discute o papel da biodiversidade, essa figura serviu para ilustrar isso. Que legal. E abaixo é a diversidade cultural, diversidade de línguas indígenas, né? De línguas. E então a gente tem parte da Amazônia, como lá no noroeste, ali chama Cabeça do Cachorro, é no Alto Rio Negro, fronteira do Brasil com a Colômbia.
Tem 11 línguas num ponto ali, né? O município de São Gabriel da Cachoeira tem de 20 a 30 línguas, né? Que faladas no mundo. É uma diversidade cultural gigantesca. Que legal. Como se fosse a Europa inteira, Europa exatamente, ocidental inteira, assim, numa cidade amazônica, sabe? Então, o nosso país é riquíssimo de língua. O Brasil tem cerca de 200 línguas, se não mais línguas. Isso depende do que você considera como língua, mas uma diversidade muito grande, porque cada língua está associada a um conhecimento diferente. Tem estudo que, por exemplo, fantástico, que eu adoro, que saiu no ano retrasado, um pesquisador, ele tem Rodrigo Câmara Lerê. Ele estuda o conhecimento que as pessoas têm das plantas, né, muito na Amazônia, e ele viu as redes de interação desses conhecimentos. Então, plantas que as pessoas conhecem sabem os usos. E ele fez isso para alimentos e ele fez um para medicina. Então, ele viu que cada língua tinha conhecimentos específicos de medicina. E as línguas estão sendo perdidas continuamente. E o conhecimento vai junto. Exato. Então, nunca mais a gente vai saber aquele conhecimento de uma medicina. E então, você vê que ali no meio da Amazônia Central, a parte que estão escuras, por que está escura? Porque os indígenas não estão mais ali. Estavam em todos os lugares. Tudo era mais alto, né? Muito mais alto. Ali no Xingu, que é perto da legenda ali, né? Na parte sudeste da Amazônia, ali naquela pontinha que tem, onde é mais esbranquecido, o território do Xingu, que tem uma diversidade alta, mas mesmo assim hoje não é tão alta quanto o Alto Rio Negro, mas no passado... Né? No passado seria amarelinho aquela região. Toda essa região aqui da Bolívia, do sudoeste da Amazônia, é possivelmente a região que tinha a maior diversidade cultural da Amazônia no passado. E muitas línguas, muitos conhecimentos, muitas plantas foram domesticadas ali, que hoje em dia se usa no mundo inteiro. E hoje é menos por conta de invasão de terra. Exato, perda de cultura. Eu sempre dou esse exemplo aí, o pessoal que acompanha o podcast com mais frequência já ouviu com certeza, mas vou repetir aqui de novo que é importante. Tem muitos medicamentos na área da saúde que são desenvolvidos ou diretamente de plantas ou diretamente influenciado por mecanismos, por proteínas encontradas em plantas, por substâncias encontradas em plantas. Como é um local extremamente biodiverso em termos de plantas, por vezes, em algum lugar aí que está sendo desmatado, um local específico, um pouco mais fechado, pode ser que tenha uma planta que tem uma substância, sei lá, na folha, no caule, nas raízes, que interage com um receptor específico de uma célula e gera um desfecho de saúde positivo no ser humano, como, sei lá, a remissão de um tumor específico. Às vezes a gente não sabe dessa planta ainda, mas ela está lá. E para construir essa substância foram milhares, milhões de anos de evolução da própria planta, né? E aí vai lá o cara e desmata e some com aquela espécie. Para sempre. Foram milhões de anos de evolução para aquela proteína específica, aquela substância específica chegar naquela conformação tridimensional que permite a interação com o receptor biológico, como acontece com vários anestésicos e coisas que a gente usa na área da saúde, para a gente se terminar com aquilo. Então, simplesmente, a gente não tem como reconstruir aquilo lá. Exatamente. Então, isso mostra a importância também da biodiversidade para a saúde humana. Do né? conhecimento indígena, né? Porque, então, essas duas coisas combinadas, elas são fundamentais para a gente pensar no desenvolvimento, né? Exato. E assim, elas estão sendo perdidas, né? E para sempre, é irreversível essa perda. É uma das consequências da perda da Amazônia, essa perda irreversível de soluções para a humanidade, né? Exato. Próximo aí, Gabs. Alguns problemas que a gente nem sabe que vai ter. Exatamente, isso mesmo. Isso que eu ia falar. Aqui é um mapa de incertezas que um revisor pediu pra gente colocar. Aí, ó. Trabalho gostoso, hein? Foi a última figura que tá bom colocar. O que seria um mapa de incerteza? É a incerteza da informação da cobertura de árvores, do dado de cobertura de árvores legal. Que a gente tem, da estimativa da cobertura. Então, é justamente onde tem mais incerteza, onde tem savanas no meio da floresta. De um modo geral, a incerteza é bem baixa, é o rosa claro. Onde é mais avermelhado é onde tem umas savanas no meio da Amazônia. É uns pedaços específicos, né? Na verdade, aquela grã savana ali da
da região ali no norte do Brasil é os Lavrados de Roraima e pega parte da Gran Savana na Venezuela. Então, ali em cima, né? Ali um pouco mais abaixo, escuro também é no Médio Rio Negro, onde eu trabalhei, que tem savanas também. Mas é algum problema da estimativa do... Acontece, né? Acontece. Tem como não ter isso nos dados. A minha conclusão que eu argumentei, que ficou por isso que o revisor não rebateu, é que a incerteza é baixa e isso não afeta a análise. Exato. Próxima. Essa é a última. Fechou. Não, tem as tabelas, né? Aí, uma tabela... A tabela de cima só... que é mesmo? Então, essa é interessante, a gente fala de alguns exemplos de feedbacks. Então, são só, depois, para quem quiser ver, alguns exemplos para entender o que é um feedback e alguns exemplos de conhecidos de feedback que são importantes, que afetam a Amazônia. E as suas escalas, né? Por exemplo, o aquecimento global seria global. A questão de chuva é regional. As questões de paisagem. Então, ali, floresta e animais frugívoros que comem frutas, né? Que as florestas dão frutas para esses animais e eles dispersam as sementes e mantêm a floresta resiliente. Perfeito. Então, quando você perde os animais, você perde dispersão, a floresta está menos resiliente. Perfeito. E aí, obviamente, a temperatura e regime de chuva também vai influenciar se a planta vai ter ou não fruta, né? Que consequentemente influencia nos animais. Na verdade, são versões simplificadas de feedbacks para as pessoas entenderem, mas tem uns os loops, né? Os feedback loops, que tem vários elementos ali que compõem. Cara, que bacana. Que bacana mesmo. Olha, que muita trabalho. Coisa, né? Que trabalho. Muito bacana. Isso daí, só para ter uma ideia, sei lá, se fosse colocar em páginas de Word, sei lá, qual que é o volume de dado que tem por trás dessas imagens aí? Nós citamos uns 140 artigos, mas por que a Nature limitou? Eu tive que negociar quantos... Eu tinha quase 200 artigos, né, que eu citava, que a gente citava como referências. E em termos de dado bruto mesmo, você pega dado de satélite e você joga no programa que faz as imagens? A gente analisa, tem formas diferentes de analisar, né? Softwares de estatística. E aí esses dados são tabelas e mais tabelas e mais tabelas. Por exemplo, milhões de pixels na Amazon. Um pixel é uma unidade no espaço ali, um quadradinho. Nem quando você dá um zoom na tela da TV, você vai ver uns quadradinhos. A Amazônia, dependendo do tamanho desses quadradinhos, ela vai ter milhares ou milhões, né? Então, por exemplo, para dados de cobertura de árvores, eram 500 metros. Então, são milhões de pixels. Saquei. Aí varia. Mas tem várias formas, isso não é tão complexo. E aí a parte de finalização do artigo, vocês sugerem que existem esforços que precisam ser feitos. Isso é importante falar. Então, com base nas ameaças, o que está causando estresse na Amazônia? Principalmente duas grandes causas, né? Uma é o aquecimento global, que é resultado das emissões de gases de efeito estufa. E a outra é o desmatamento, perda de florestas, que é resultado de mudanças no uso da terra, forma como a gente está lidando com a Amazônia. A gente precisa resolver esses dois, porque só um não adianta, né? Então, se a gente zerar o desmatamento, conseguiu, que já é a gente viu aquela série temporal ali, nunca foi feito. O máximo que a gente conseguiu foi chegar a 10 mil na Amazônia toda. Na Amazônia brasileira, 4 mil e pouco. É muito difícil, né? Mas a gente precisa, porque é muito. Perder 4 mil quilômetros quadrados de floresta num ano é muita coisa. As pessoas não têm noção do que é isso. 4 mil quilômetros quadrados são 400 mil campos de futebol todo ano. No ano seguinte, mais. Às vezes uma pessoa vê um pedaço... Isso num ano bom, né? Você comentou ali. Todo mundo já viu na sua cidade uma área de floresta que era linda e que de repente alguém veio para um empreendimento e derrubou aquela floresta, né? E cortou todas as árvores e a maioria das pessoas fica mexida com isso, com aquele pedaço de floresta. Agora, imaginem 400 mil campos de futebol na Amazônia, que tem muito mais animais e muito mais espécies de árvores do que tem nessas matas que tem nas cidades, né? Então, é assustador. Isso foi o melhor que a gente conseguiu. Então, mesmo que a gente conseguisse isso e expandisse a restauração das áreas perdidas, a gente aumentaria a resiliência da floresta. Poderia
fazer bombar a resiliência da Amazônia. Mas o aquecimento global se continuando, vai se intensificar a aridez na região. Imagina o El Niño que teve no ano passado, agora que ainda está terminando, se ele vem daqui a 10 anos em que a temperatura está muito média mais alta, né? Ele vai vir muito pior. Então a gente vai chegar um momento que vai começar a queimar a Amazônia de uma forma que o fogo não se apaga. Ele fica meses queimando e se espalhando para dentro da floresta. E essas florestas queimadas vão ter uma chance de queimar no outro ano. E aí pode ter mortalidades em massa por seca. Então o que a gente, por exemplo, está vendo com os recifes de corais na Austrália, no Caribe, que estão sofrendo aquele embranquecimento em massa, um dia a Amazônia vai começar a sofrer mortalidades em massa. Não muito tempo. Então, a gente precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e zerar também, né? E alcançar isso. O Brasil tem que contribuir reduzindo o desmatamento, que é a principal fonte de emissão do Brasil, mas também reduzindo combustíveis fósseis. O Brasil tem que dar esse exemplo. Não pode emitir combustíveis fósseis só porque está reduzindo desmatamento, né? Aí não dá, né? Não tem coerência. Exatamente. E o planeta tem que ajudar. Então não adianta também os países que mais emitem gases de efeito estufa, os países mais ricos, um cidadão, por exemplo, da Finlândia, emite uma quantidade de gases de efeito estufa por ano muito maior do que um brasileiro médio. Né? Só porque ele tem um padrão de vida maior, assim, consome mais. Então esses países têm um papel fundamental, porque não adianta falar, vocês têm que parar de desmatar, eles têm que parar de emitir também. Perfeito. E a Amazônia, ela é uma peça tão importante nesse tabuleiro de xadrez que outros países se preocupam ao ponto de enviar dinheiro. Como é que é essa dinâmica? Uma vez eu li que a Alemanha manda uma grana. Como é que funciona isso? Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca. Aí quem que Japão agora vai... Quem que faz a gestão desse dinheiro? Como é que é? Para que é esse dinheiro? Eu não sei como funciona exatamente, mas é um programa que é articulado com o governo brasileiro que se propõe a tomar medidas de combater o desmatamento e reduzir o desmatamento, expandir a restauração. E esses países, então é um compromisso, né, que tem uma confiança de que vai acontecer. Eles estão monitorando se está acontecendo mesmo e dependendo de como andar, eles mantêm esse dinheiro. E esse dinheiro é usado para essas ações de combate ao desmatamento. Né? E de restauração da floresta. Vai se iniciar programas grandes de restauração desses 15% que a gente já perdeu de floresta, né? Então, o Brasil, hoje em dia, ele é um dos grandes negociadores do mundo muito por causa da Amazônia, né? É uma carta de troca importante. E essa restauração da floresta, ela consegue acompanhar o desmatamento? Digamos que o desmatamento fique estável em 10 mil por ano na Amazônia total. A gente conseguiria, porque é mais rápido cortar a árvore do que esperar ela crescer, né? Tem cálculo sobre isso? Tem trabalhos assim, muito interessantes. Inclusive, a professora aqui da UFSC, Catarina Jakovac, é provavelmente a maior especialista em regeneração das florestas na Amazônia. Então, assim, uma pessoa interessante para você conversar um dia. Legal. Tem muita coisa para contar sobre o que está acontecendo na regeneração. Mas as florestas, na Amazônia, elas normalmente se recuperariam. Se você você pode tacar fogo. Se você deixasse ela em paz, entendi, ela voltaria. Entendi. E aí tem vários fatores que influenciam se ela volta ou não. Um é se ela, por exemplo, está isolada. Quanto mais se perde de florestas, mais isolamento tem e menos ela recupera, porque tem menos animais trazendo semente. Sim. Mas como a Amazônia ainda não é igual a Mata Atlântica, que tem fragmentos, a Amazônia ainda tem muito. A tendência, e tem muita chuva ainda, ela regeneraria. Então, o que mais afeta é o retorno do distúrbio. Volta a queimar. Entendi. Uma floresta que a gente chama floresta secundária, uma floresta que desmatou e voltou. Ela não é primária, que nunca foi desmatada. Então, essas florestas secundárias ou capoeiras, elas têm 2 a 3 vezes mais chance de serem desmatadas do que uma floresta primária. Do lado. Você tem a floresta secundária e a floresta primária. Isso pela localização e preferência humana mesmo. A pessoa que vai desmatar ilegalmente, ela vai na secundária. Porque é mais fácil, porque ninguém vai reclamar, porque já não é mais a floresta. Ela tem menos chance de ser punida por isso. Então, quanto mais se desmata, mais se queima, mais faz. Uma floresta que pegou fogo, que no ano seco de El Niño o fogo se espalhou,
as pessoas desmatam mais essa floresta, porque ela está queimada, ela já não... Ah, entendi. Então, já que está assim, vamos... Então é tudo uma coisa estimula a outra. Então essas florestas tendem a se manter e não voltam, né? Então uma forma de restaurar é controlar esses distúrbios. Então, os mesmos distúrbios que desmatam contribuem para... Se você controla eles, você contribui para a floresta regenerar sozinha. Então, só isso já é uma coisa com... Né? Como é que é aquele... Com dois... Esqueci o ditado, né? Qual que é? Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Uma coisa não assim. É um bom ditado. Exatamente. Mas então, assim, e a outra é restauração, chama-se restauração passiva. A floresta volta sozinha. A restauração ativa é quando você precisa intervir. Então, o solo está muito degradado, você precisa fazer alguma coisa ali para a floresta voltar, ou tem que plantar, né? Legal. É mais difícil. A Amazônia é a minoria dos lugares. Deixa eu te perguntar, você falou anteriormente lá sobre uma rede dominó por conta do aquecimento do clima. Que seria isso? Por exemplo, eventualmente chegar em 1,5 ou 2 graus resultaria no que no planeta? A Amazônia tem toda uma linha de pesquisa, uma linha de cientistas no mundo inteiro olhando. Desde 2008 saiu um artigo de um pesquisador muito importante chamado Tim Lenton, acho que ele é inglês, e que identificava no planeta os tipping elements do planeta, do sistema Terra, assim, que são os elementos que como se fossem essas peças do dominó que podem contribuir para o tipping point do planeta, né? E que eles por si só têm os tipping points, os pontos de não retorno deles. Então são sistemas dinâmicos que podem colapsar. Colapsando, eles aumentam a chance dos outros colapsarem e de levarem o sistema climático do planeta Terra para um estado alternativo. E vários outros artigos se seguiram compreendendo melhor como que cada vez mais a gente entende melhor como eles se interagem e quais são as possibilidades de cenários de para onde a Terra poderia ir, né? Se considera geralmente que a Terra vai aquecer gradualmente, mas quando você considera o efeito desses elementos do sistema Terra, e aí a Terra poderia ir para uma situação muito pior, de tipo mais de 10, 15 graus mais quente, sabe? Que no passado, milhões de anos atrás, existiu o que se chamava Greenhouse Earth, que é a Terra... Foi uma era da história do planeta que foi... que nem teve períodos de glaciações, teve períodos de greenhouse, que é a Terra muito quente, como se fosse terra estufa. E eles chamaram num artigo de 2016 como Hot House Earth. A Terra poderia ir para esse... Ninguém está pensando, mas ela pode parar numa situação absurda de quente. E assim, só lembrando para o público que a gente está falando de 2 graus no clima, isso não significa que na sua cidade vai estar 2 graus mais quente. Porque às vezes a pessoa fala, 2 graus não vai mudar nada, faz 24, aqui vai fazer 26, não vai mudar nada. Só que é 2 graus em média, então tem lugares que pode ser 8, tem lugares que pode ser menos 2, mas em média é 2, né? E assim, do ponto de vista de clima e a complexidade do clima, mexer 2 graus, sei lá, nas últimas glaciações, acho que esfriou 8 graus em média. Então, 8 graus em média, mais frio, congelou o planeta. Então, 2 graus é coisa pra caramba. E você tem essas flutuações, né? De, por exemplo, oscilação associada ao ninho. Que aí você tem 2 graus de média acima, e aí você tem um El Ninho que joga muito lá para cima. Então, é mais soma, assim, né? Então, você tem a flutuação em outro patamar. E assim, a gente já aqueceu o planeta desde o final do início da era, desde o início da era industrial. Então, nos últimos 150 anos, a gente aqueceu 1,2 graus do planeta. E olha o que a gente já, como ele tá. Você viu um estudo que saiu esses dias na Nature também falando que a gente aqueceu 1,7? Que a gente ia? Que a gente aqueceu. Possivelmente aqueceu, que eles estudam. Mas aí tem algumas limitações que a galera falou, que eles olham só um marcador lá, que é umas conchas. E acho que a data que eles pegam é diferente das datas do IPCC. Aí, obviamente, se tu bota mais data lá atrás, a média, o delta vai mexer. Né? Eu não sei. Eu sei que a gente tem um monitoramento assim, não global. Antes não era tão global e foi ficando cada vez mais detalhado no planeta, né? Mas eu acho que são medidas muito confiáveis, né? Mas assim, perdão, eu vacilei esse raciocínio, os tipping points... Aí os tipping elements. Então, são esses elementos. Então, quais são esses elementos, né? São elementos, por exemplo, a Amazônia é um deles. Aí tem outro, que é o gelo da Groenlândia.
E tem, por exemplo, o permafrost, que é aquela camada de matéria orgânica que está acumulada há milhares de anos ou milhões, não sei, muito tempo, nas regiões como a Sibéria, em regiões geladas lá do norte da carbono, Ásia, né? da Europa, que tem muito carbono nessa matéria orgânica. Metade dela é carbono. E são camadas muito profundas e que estão congeladas ali numa região gelada, mas que estão já descongelando e sendo respirando e virando e sendo emitidas para a atmosfera, né, esse carbono. E algumas delas estão acelerando essa emissão. E outro é a corrente do Atlântico Norte, né, que é essa corrente que leva água quente, que ela transporta, oceânica, que transporta água quente pela corrente mais superficial no Atlântico da região equatorial para as regiões do norte da Europa ali. E que essa água quente, ela mantém essa região menos gelada. Se você for ver na mesma latitude na Europa e nos Estados Unidos, de vez em quando neva na Europa e nos Estados Unidos todo ano cai 1 metro de neve, né? Então é por causa dessa corrente. E no passado, na última glaciação e em outras glaciações, isso teve, em algumas mudanças de glacial interno, teve relação com essa corrente. Então, essa corrente ela enfraquece, transporta menos água e aí a região se resfria. Então, a parte gelada do norte do planeta, ela se expande. Perfeito. Então, a última glaciação provavelmente teve relação com isso. Só que o gelo da Groenlândia, por exemplo, está derretendo mais rápido do que você pensava, mandando água doce para o Atlântico Norte. Essa água doce, ela faz com que essa corrente que transporta água quente se afunde mais rápido, porque a água doce ela é mais leve do que a água salgada. Então a água salgada afunda, porque essa corrente ela afunda lá no norte da Europa. E a tendência é ela passar a afundar mais mais baixas latitudes. Mais cedo. E menos para o norte. Então, conforme o gelo da Groenlândia vai derretendo, vai enfraquecendo essa corrente, ou ela pode afundar mais antes, ou ela pode enfraquecer ou parar. E isso afeta a Amazônia. Essa corrente afeta a Amazônia porque vai mudar aquelas teleconexões das circulações atmosféricas, vai migrar e a tendência é aumentar, por exemplo, a aridez no norte da Amazônia. Caramba, o degelo da Groenlândia afeta a Amazônia. Olha como o clima é complexo. Então, né? Olhando para esse funcionamento holístico do planeta Terra, ajuda a gente a entender os possíveis cenários de como que o aquecimento global pode causar. E isso 2 graus, segundo esses estudos desse cientista Tim Lenton foi o primeiro. Aí, ano passado, saiu o mais recente que a gente tem de como que eles estão, esses pontos de não... esses elementos de estabilizadores, como se fossem pilares do clima que a gente vive hoje no planeta, e como que eles vão ser afetados com cada... O que evidência tem de científica do aquecimento global, né? Então, lá eles dão de 2 a 6 graus para a Amazônia. Eu retirei desse trabalho, entendi. de 2 a 6 graus, porque foi a última revisão e eles só olharam para isso, né? Mas eles olharam para isso, para todos esses elementos do sistema terrestre, e alguns deles já estão passando do ponto. Ou seja, esse trabalho que a gente falou aqui seu é um trabalho que olha um desses pilares estabilizadores, que é a Amazônia. Eu poderia trazer outros cientistas aqui que fizeram um na Groenlândia, um nas correntes do Atlântico Norte. E saiu. E curiosamente que mês passado saiu um. Que legal, cara. Sobre a corrente do Atlântico Norte, que mostra que ela está se encaminhando para um ponto de não retorno. É aquelas evidências que eu falei no início da conversa sobre a desaceleração crítica. Tem como você medir estatisticamente a perda de resiliência de um sistema que está em equilíbrio. Aparentemente está tudo ok, você não vê nada, mas tem como você... Tem elementos que você monitora da dinâmica dele e vê que ele está perdendo resiliência. E a corrente do Atlântico Norte está perdendo resiliência, que significa que ela está se aproximando de um ponto de não retorno. A gente não sabe quando vai ser, mas a gente está se aproximando dele. Então tudo é preocupante. Bem preocupante. Bem preocupante. E, professor, Bernardo, para a gente ir para os finais aqui, existe um movimento que se inicializou nos Estados Unidos já há algum tempo, mas principalmente depois dos anos 2000 e chegou mais tarde aqui no Brasil,
de negacionismo ferrenho desses dados que a gente está mostrando aqui. Tem pessoas que dizem que isso é artefato porque os termômetros estão próximos à chaminé de cidade e por isso que está esquentando, porque estão medindo na cidade que tem muito asfalto ou coisas assim. Você que é uma pessoa que está dentro da academia e estuda isso e conversa com cientistas nessa área, como é que você olha esse tipo de ceticismo acerca desses dados? Não há dúvidas, né? Quando você olha para os dados como um todo, você vê que a pessoa é o famoso cherry picking, né? A pessoa ela quer olhar para um dado para justificar a opinião dela, para se convencer de que aquilo que ela quer que seja verdade é verdade. As pessoas hoje em dia, né, após verdade, as pessoas não querem. Elas querem criar universos paralelos e estão cada vez mais querendo satisfeitas com em viver nesse universo paralelo. Mas é isso, não tem dúvida. 99% dos cientistas que são os especialistas, né? Então, existe as pessoas não acreditam mais nos especialistas, né? Elas acham que o especialista tem algum interesse. Uhum. Então, elas acreditam no que elas querem para se convencer. Quando eu falava que a Amazônia estava pegando fogo em 2021 e não era um ano de El Niño, era simplesmente por causa das políticas do governo da época, e a Amazônia pegou tanto fogo, porque o governo estimulou tanto, e as pessoas que desmatavam e tacaram fogo falavam que elas tinham um aval do governo, e o governo liberou. E o fogo veio aqui para Floripa. São Paulo virou noite durante o dia. Eu lembro disso. E Floripa tinha um pôr do sol alaranjado. Eu lembro. E eu falei assim, olha, isso aqui é fogo. Mas teve gente que não quis acreditar, porque assim, o problema é que muitas pessoas não entendem a importância da Amazônia, como a gente falou aqui. E, portanto, na medida em que um governo chancela a possibilidade, o fato de poder destruir o negócio, automaticamente a pessoa acha que não vai ter problema porque existe uma autoridade falando. E isso mostra a importância. E daí o pessoal, sempre que eu falo alguma coisa de aquecimento global, mudanças climáticas, a galera fala, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A melhor coisa que a gente tem a fazer é votar em político que tem pauta ambiental no plano de governo. Claro. É a melhor coisa. Isso é muito legal, Bernardo. Pô, cara, que trabalho sensacional, velho. Tá feliz de ter publicado na Nature e tá na capa? Muito. É o ápice de um sonho, cientista, né, cara? Que legal, velho. Putz, sensacional. E agora você segue nessa linha. Sim, resiliência. Eu sou apaixonado por essa linha, né? Deu para ver aqui. E eu continuo aplicando, incorporando cada vez mais a sociedade. Tenho muito interesse na questão indígena e a interação dos indígenas com a floresta. Cara, que legal. Então, assim, eu sigo por esse caminho. Eu não sei se você tem alguma coisa que você teria interesse de divulgar. Acho que não, né? Normalmente cientista não tem muito o que divulgar. Por enquanto, não. Legal. A gente vai entrevistar a Marina semana que vem, mas acho que vai sair só depois. A gente vai esperar um pouco para soltar, para não ficar dois temas muito parecidos. E aí a gente vai focar numa... Não necessariamente só na Amazônia, mas uma coisa um pouco mais global, já que ela está há bastante tempo nisso, né? Eventualmente consegue também falar de outras coisas. A Marina entende muito do sistema, desses assuntos também, e do sistema climático, assim, muito mais que eu. A ideia é pegar mais a parte de clima mesmo. Pô, que legal, cara. Desejo sucesso, espero que esse artigo aí abra várias portas, e eu fico muito feliz em ver que tem um cientista brasileiro ali sendo capa de uma revista tão importante, mostrando para o mundo, né, como a gente faz ciência aqui também. Outra vez eu estava falando com o Sérgio Sacani, não sei se você conhece. A galera... Da UFSC? Não, o Sérgio Sacani é um divulgador científico que trabalha com astronomia. Pra tu ver, né, que a galera da ciência vive em outro mundo, né, cara? É legal, eu acho legal isso. Porque na internet todo mundo conhece ele. Quem é do YouTube e tal é comum, é uma figura comum no YouTube. E ele é um divulgador científico e ele faz igual eu. Ele tem um programa onde ele leva pesquisadores, professores para falar sobre ciência. E ele estava falando lá que entrevistou o neurocientista Miguel Nicoleles. E o Nicoleles estava falando para ele que na China, por exemplo, o cientista entra primeiro no avião.
Em alguns lugares você entra primeiro no avião. Eu não sabia dessa, mas eu sei que um monte de gente tem me perguntado, vem cá, mas você publicou na Nature, não te pagaram nada? Eu falei, não, eu que paguei para... Exatamente. Mas na China você publica um artigo, você ganha um dinheiro do governo. Exatamente. Aliás, para quem não sabe, $12 mil, né? Para publicar... Para ser grátis, né? Para ser o Open Access. Para ser aberto para todo mundo, senão cada um ia ter que pagar para ler. Exatamente. E a gente não ganha nada. $12 mil, cara. $12 mil. 60 pau. Cientista é um apaixonado mesmo. É meio maluco, né? Meio maluco, meio bobo. Não, mas é legal, cara. Mas olha, é bacana. O que é bacana, eu fico imaginando quando por exemplo, sei lá, o Watson e Crick, que foram os caras que viram junto, que descobriram a dupla hélice do DNA. Sei lá, cara, imagina a primeira vez que tu olha, tu é a única pessoa, por algum momento, tu foi a única pessoa do planeta Terra, e junto com seus coautores ali, que sabia esses dados. Ou integrou dessa forma e tinha essa noção, né? Sim. E essa parada é muito massa, assim, de descobrir coisas novas. E isso que fascina a gente, né? Por exemplo, esse trabalho, se ele puder, se um dia ele influenciar, tiver um efeito real na política de desmatamento e na política de emissões de gases global, porque ele está tendo efeito... Notícias no mundo inteiro. Saiu no The Guardian, no New York Times, saiu em todos os grandes jornais do mundo. E amigos da Austrália vendo notícias. Esse um amigo chinês falou que na China estava... Em todos os países, né? Se isso tiver um efeito nas políticas de emissões, vai ser para mim a realização da minha vida. Exatamente. E o legal é como que o grupo de cientistas que está ali com você e tal, eles te mandaram, né, e parabenizam por isso. Outros países reconhecem muito o cientista que publica, né? Enfim, e aí aqui no Brasil, muitas vezes o cientista ele não é tão valorizado. E às vezes até batem nele, né? Não, vai Big Brother, você é muito famoso. Cientista ninguém conhece. Cara. Mas assim, eu faço meu papel, né? Te convidei para vir aqui pra gente falar do artigo. E agradeço a sua presença de verdade, cara. Eu que agradeço, Wesley. Seu trabalho também é importantíssimo, você sabe, né? Justamente para fazer essa ponte entre nós e a sociedade, que é bem difícil. Legal, cara. Então, agradeço aí a sua presença. Não sei se você quer deixar algum recado pra galera, alguma coisa. Não, eu agradeço. E quem quiser saber mais sobre o assunto, pode me procurar. Eu trabalho aqui na UFSC e seria um prazer também conversar sobre isso e pensar em outras aplicações de derivações desse trabalho. Legal. Pessoal, no mais, se inscrevam aqui no canal, enviem esse vídeo e esse podcast para quem você acha que pode ter interesse nesse assunto. Se você está ouvindo pelo Spotify, dê like aí, que é importante para nós. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!